A gente já vai ter um musical, mas eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra antecedendo aí esse musical. O nome do nosso musical, Ele é. E daqui a pouco nós vamos apresentar músicas que vão dizer quem Jesus é para nós, músicas inspiradas por Deus, de outros autores, outros grupos musicais, que nós pegamos hoje e vamos interpretar, que vão apresentar o verdadeiro significado do Natal para nós que somos cristãos. É claro que é difícil conseguir mostrar em 30 minutos, 40 minutos, tudo aquilo que Jesus representa para nós. Mas a igreja, ela tem uma incumbência de pregar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A igreja precisa cumprir a sua missão de mostrar que Jesus é o Senhor e que o homem precisa se render a Ele para que ele receba a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Pois todos nós um dia vamos comparecer diante de Deus, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos comparecer diante de Deus. E somente aqueles que tiverem a graça de Jesus sobre as suas vidas, aqueles que entregarem os seus corações ao Senhor vão viver eternamente na presença de Deus. Para isso é necessário que o próprio Deus se revele a você, pois a iniciativa da salvação vem de Deus. É Ele quem revela o seu Filho a nós como Salvador. E eu creio que o simples fato de você estar aqui é uma demonstração de que Deus quer você perto, de que Deus quer se revelar a você, de que Deus quer abençoar a sua vida. Nos mostra que Deus está, assim, dando passos em direção a você para que você o conheça mais. Ele tem feito isso em todos os lugares do mundo, com pessoas de todas as idades, pessoas de línguas e nações diferentes. E Ele tem usado a vida de homens, a vida de mulheres, de missionários, a vida de cristãos, de pessoas que fazem parte da igreja, pessoas simples, muitas vezes não são pessoas catedráticas, muito estudadas, pós-graduados. A palavra de Deus diz que Deus fez as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele usa pessoas simples compartilhando o evangelho para que outras pessoas sejam salvas. Esse é o objetivo da igreja. O cristão revela quem Jesus é, através da sua pregação, como que eu estou fazendo aqui hoje, e também através das suas atitudes, porque as nossas atitudes precisam corresponder àquilo que nós pregamos. Não pode haver uma incompatibilidade entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, aquilo que as pessoas veem a gente fazendo, os nossos vizinhos, as pessoas no nosso trabalho que nos conhecem. E quando nós pregamos a palavra de Deus e damos um bom testemunho, então a palavra ganha vida. E pessoas podem conhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Revelamos Jesus através das músicas que cantamos, revelamos Jesus através da ceia, da comunhão do povo de Deus, revelamos Jesus através do batismo nas águas que testemunha aqueles que entregaram o seu coração a Cristo, e as pessoas vão compreendendo quem Ele é. Esse é o tema do nosso musical. Ele é mostrar a você quem é Jesus. Homens do passado profetizaram sobre ele. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram na vinda de Jesus. Homens nos mostraram o significado da sua vinda, o objetivo da sua vinda. Tudo que consta nas Escrituras Sagradas aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E diz a palavra que o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o homem dos seus pecados. E nós cremos nessa verdade. Se você quer saber quem é Jesus, quem Ele é, Deus hoje quer revelar a você quem é Jesus. Mas é necessário que você também dê passos em direção a Ele. A Bíblia fala que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Então, se nós temos uma oportunidade de estar na casa de Deus, no lugar onde Jesus se revela, mas nós fechamos o nosso coração para aquilo que acontece, então nada vai acontecer na sua vida. É necessário que você abra o seu coração, é necessário que você se renda a Jesus.
C.S. Lewis, um escritor inglês muito conhecido, ele foi ateu por muitos anos. Ele não acreditava em Deus e ele não acreditava em Jesus, na pessoa de Jesus, e que Jesus era Deus. Mas quando ele se converteu, e isso chamou a atenção de muitas pessoas, ele foi convidado pela BBC inglesa para discursar no rádio sobre a pessoa de Jesus, e era a época da Segunda Guerra Mundial, e as palestras que ele deu no rádio, elas deram origem a um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele fala o seguinte: é uma tolice você entender que Jesus é apenas um mestre que ama ou cheio de moralidade e não aceitar que Jesus é Deus, não aceitar que as suas palavras, quando ele diz que ele é Deus, são verdadeiras. Porque se você acredita em Jesus dessa forma, você está em cima do muro. Ou nós cremos que ele era um grande lunático que andou pelas as terras da Galileia, alguém que poderia ser semelhante a dizer que é um ovo cozido, uma coisa sem noção nenhuma, ou ele é realmente o Filho de Deus. E não tem como você ficar em cima do muro. Ou nós cremos que ele é um lunático, que ele falou maluquices, um homem que falava que perdoava pecados, um homem que falava que tinha todo o poder no céu e na terra lhe foi dado, um homem que falava que ele é o eu sou. Esse homem é um lunático. Ou nós olhamos para ele como um lunático, ou nós realmente cremos nas suas palavras. Aquele homem que era ateu, então, deu lugar no seu coração a Jesus. E eu pergunto para você quem ele é. Para mim, alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, ele era apenas alguém que me ajudava quando eu precisava, quando eu estava no aperto, a quem eu recorria. Mas um dia eu ouvi uma mensagem que falou que, independente da minha religião, eu precisava nascer de novo para ver o reino dos céus. E quando eu ouvi essa mensagem caiu como um raio no meu coração, e eu então entreguei a minha vida a Cristo e eu acreditei que Ele é o Senhor e consagrei a Ele a minha vida, e até hoje eu tenho essa certeza no meu coração, graças a Deus por Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Não são apenas palavras bonitas ditas nas músicas, é necessário que você tome uma decisão, que você creia naquilo que é dito sobre Ele. Isaías, o profeta Isaías falou sobre Ele, Isaías capítulo 9, 700 anos antes dele nascer. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Essa profecia fala da vinda de Jesus. Ele é o menino que nasceria, que o governo estaria sobre os seus ombros. Ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que nos ajuda nas horas difíceis e se coloca ao nosso lado. Ele é o Deus forte, que não perde nenhuma batalha, que guerreia por nós. Ele é o Pai da eternidade, porque somente através de Jesus nós temos a vida eterna. Ele é o Príncipe da Paz, porque através de Jesus nós podemos ter a paz que excede todo o entendimento. Isaías revela quem é Jesus. Isaías 53 fala sobre as suas dores, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós podemos ver isso na crucificação. Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus,
capítulo 16, versículo 13. Está o óculos aqui para facilitar a minha vida. Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem ele é? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A declaração de Pedro de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, é a base da igreja, irmãos. Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja está construída. Ele fala: Pedro, bem-aventurado é você, feliz é você, porque não foi carne ou sangue, não foi algum homem que te mostrou isso, o meu Pai te mostrou quem eu sou. É necessário que Deus nos mostre quem Jesus é. Quem Jesus é para você? Como eu falei, a Bíblia fala que ele se chamaria Jesus, porque isso significa Deus salva. Ele é aquele que salva o homem dos seus pecados. A Bíblia fala também que ele é Emanuel, ele é Deus conosco. João fala que ele é o verbo que se fez carne, a palavra encarnada, e que ele estava na criação junto com Deus e que ele era Deus. Nada veio à existência sem a participação de Jesus. A vida estava nele. Ele é a luz do mundo. E onde ele se faz presente, as trevas têm que sair. Em João 4, ele conversa com a mulher samaritana, e aquela mulher demonstra ter um grande vazio na sua alma. Ela já viveu 5 relacionamentos e nada deu certo. E Jesus fala com ela: mulher, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem é o que te pede, você me pediria e eu te daria da água da vida. E quando aquela mulher creu, a vida dela nunca mais foi a mesma. Evangelho de João, capítulo 6. Abra lá, por favor. João 6, 31. João 6, 31. Quem ele é? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida que sacia a fome da nossa alma, que preenche o vazio do nosso coração. E somente através dele nós temos a vida eterna, e ele nos ressuscitará no último dia. Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para saciar a fome da nossa alma. Ele é o pão da vida. Eles não sabiam quem Jesus era. Ele não é o filho de José.
de Maria, o que ele está dizendo? Por que está dizendo que ele é o pão que veio do céu? Mas Jesus diz que quem crer nele tem a vida eterna. Ele é, você precisa crer em quem ele é. João 8, pouco depois aí de João 6, João 8, 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Você precisa conhecer a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa conhecer Jesus. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar? A mim, que lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus? Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim? Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Irmãos, Jesus está mostrando quem ele é, se revelando àqueles que o buscavam. Assim como ele está se revelando hoje aqui a você. Quem ele é. Em João 10, ele vai dizer, você não precisa abrir, eu vou só citar, porque por causa do tempo. Ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em João 15, ele diz que ele é a videira verdadeira e seus discípulos são os ramos dessa videira. Em João 11, ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Ele diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Em João 14, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Jesus é a vida, meu irmão. Filipenses. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala dele. Quem ele é. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor. Hebreus 1 diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Hebreus diz que ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é o sumo sacerdote que nos ajuda nas nossas fraquezas, ele é o mediador da nova aliança. Paulo fala a Timóteo que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus pode fazer esse papel, irmãos. É isso que ele é.
Ele é o mediador entre Deus e os homens. Apocalipse 19, versículo 11 até o versículo 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Apocalipse 22. A Bíblia, do início ao fim, mostra quem ele é. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia, glória a Deus. Esse é Jesus. Se você veio aqui hoje para saber quem Ele é, a palavra, a Bíblia nos revela quem é Jesus. Ele está se revelando a você nesse lugar. Entregue a Ele a sua vida e o seu coração. O que você vai fazer? Vai olhar e entender: ele era um lunático, que falava coisas malucas, que se dizia filho de Deus, que perdoava pecados. Ou você vai crer que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele curou enfermos, Ele perdoou pecados, Ele expulsou demônios, e Ele convida hoje você a conhecê-lo mais profundamente. Se você chegou aqui e já o conhece, ótimo. Glória a Deus por isso. Se você já entregou a Ele a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Se você já se convenceu de quem Ele é, glória a Deus. Mas tem pessoas que ficam brigando com Deus, ficam relutando, ficam fugindo de Deus. Até quando você vai ficar fugindo de Deus? Vamos fazer o seguinte: vou dar a você mais uma chance de você conhecer quem é Jesus, através do musical que nós vamos ter, falando quem Ele é. E eu espero que, se existe ainda alguma dúvida no seu coração sobre o que você deve fazer, ou sobre o desejo dEle para a sua vida, que essa dúvida seja completamente sanada nesse momento em que você vai ouvir as canções que serão ministradas nesse lugar. Amém? Renda ao Senhor a sua vida, entregue a Ele o seu coração, e você vai viver eternamente na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então nos preparar agora, nos organizar para começar o musical.